tarde, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. A professora está com muita saudade, mas nesse momento, né, é o que nós temos. Então a professora vai estar fazendo alguns videozinhos curtinhos explicando as atividades, tá bom? Início do segundo bimestre, então, de cada matéria, já coloca lá a data da aula do professor e início do segundo bimestre, tá bom? Então, vamos focar agora na atividade de língua portuguesa, tá bom? Bom, na atividade de língua portuguesa, a professora colocou um texto chamado Bibita. Vocês vão fazer a leitura do texto, eu não vou ler, vocês vão fazer a leiturinha do texto, leia todo ele, do começo ao fim, porque as atividades vão ser pedidas de acordo com esse texto, as primeiras. Atividade número 1. Vocês vão copiar do texto as palavras que são escritas no texto ali, com as letras B, P, D e Q. Então, as palavras escritas no começo, no meio ou no final. Qualquer sílaba. Com B, coloca aqui na coluna do B. Isso vocês vão fazer no caderninho de vocês. Não precisa copiar o texto no caderno. Só as atividades, beleza? Bom, depois que vocês copiarem as palavras com B aqui, a com P nessa coluna, dentro do caderninho de vocês, com D e com Q, vocês vão continuar com a atividade. A atividade número 2 já é outro texto. Nós vamos começar aqui, a partir do número 2, um gênero textual chamado carta de reclamação. Então, para que serve esse tipo de carta de reclamação? Para você fazer uma reclamação para uma loja, para uma empresa, para um setor público, um setor privado, não importa qual é a empresa. Então, nós somos consumidores, temos o direito de reclamar. Mais para frente, a professora vai estar continuando a trabalhar sobre carta de reclamação com vocês, tá? A princípio, vamos ler esse texto, que vocês vão ler e vão entender. Então, ó, nem sempre as coisas saem do jeito que a gente deseja. Aí entra em cena a famosa reclamação. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, é uma organização responsável por receber reclamações e buscar resolver os conflitos entre consumidor e empresas. Então, aqui está Fundação PROCON, esse aqui é de São Paulo. Cada estado tem a sua, mas essa imagem eu achei de São Paulo e achei interessante o que nós vamos fazer aqui. Bom, veja a tabela a seguir. Nela são apresentados 10 principais tipos de empresas, das quais as pessoas mais apresentaram reclamações ao PROCON de São Paulo em 2018. Então, na verdade, não é uma tabela, é um gráfico, né? Mas a gente vai fazer a leitura dele. Então, campeões de reclamações no PROCON de São Paulo 2018. Então, aqui, ó, a gente vê todas as empresas que tiveram reclamações delas. Aqui, na linha, a gente vai enxergar a quantidade de reclamação de cada empresa. Por exemplo, a empresa telefônica letra A teve quantas reclamações? Ó, mais de 16 mil reclamações, e tá mais do que 16 mil. A empresa telefônica B teve, ó, mais de 14 mil de reclamações. Ele não tem o dado exato, mas a gente consegue ver que é maior o número. Empresa telefônica C teve mais de 8 mil de reclamações. Lojas de eletrodomésticos, ó, tem que vir na linha para a gente enxergar. Mais de 8 mil reclamações. Banco A teve 8 mil reclamações exatamente. Banco B, 6 mil reclamações exatamente. Banco C, também 6 mil reclamações. Empresa de TV por assinatura, ó, mais de 4 mil, ficou entre 4 mil e 6 mil. Banco D, ficou entre 2 mil e 4 mil, mais de 2 mil e menos de 4 mil. E empresa de energia elétrica, a mesma coisa do Banco D, certo? Então, leu, entendeu que esses dados são das reclamações das pessoas para o PROCON, né, de cada empresa. Depois que a gente entende isso daí, então o azulzinho, que é o gráfico, né, que é as barrinhas, é a quantidade de reclamações até essa data aqui, 17 de agosto de 2018. Aí, nós vamos responder algumas questões referente àquele gráfico. Então, ó,
possivelmente você vai ter que ler a pergunta e voltar no gráfico para poder responder, entender o dado e responder. Então, ó, prof. Então, a pergunta, letra A. Vamos ver qual é a pergunta. Gente, as perguntas, copia no seu caderno e responda, tá bom? No caderninho, com a data, o cabeçalho certinho, bem bonitinho. Não esqueça de escrever segundo bimestre. Então, vamos lá. Você viu que essa atividade está misturada à matemática, né? Então, português com matemática. E bastante atenção que isso é importante. Então, a pergunta, letra A. Você já presenciou alguém da sua família escrevendo, fazendo uma ligação ou mesmo indo pessoalmente reclamar de algo? Isso você vai perguntar para sua mãe, para o seu pai, para alguém da família. Se sim, fala o que é. Se não, só coloca não. Letra B. Alguém da sua casa já registrou reclamação no PROCON? Aí pergunta também para o familiar, para a mãe, para o pai. Que tipo de reclamações você acha que as pessoas fizeram sobre os 10 primeiros colocados no ranking do PROCON? Agora ele já está perguntando sobre o gráfico. Então, qual é esse tipo de reclamação? Nós vimos lá que era de telefonia, vimos que era sobre banco, que mais? Aí assistência, ligação de telefone, porque assim, a gente que usa aqui, né, nós podemos falar, né, estamos na aula, usamos a Vivo, a Claro, né, e eles ficam ligando para dar pacote, para vender pacote pra gente, né, de várias coisas, de vários dados, de internet, de ligações, várias são as propagandas. Então, às vezes as pessoas abrem esse tipo de reclamação porque é tanta incomodação, né? Ou vem absurdos valores, então aí as pessoas vão abrindo essas reclamações para reclamar, porque a gente tem o direito, nós somos consumidores e temos o direito de reclamar, beleza? Então, só voltar lá e analisar. Banco trabalha com também taxas, talvez taxas abusivas, né? Valores abusivos, então tudo isso a gente tem que observar, beleza? Vocês vão responder aqui o que vocês acharam que ele está perguntando sobre essas 10 posições do ranking do PROCON de São Paulo. Aí a próxima pergunta já é para marcar com X na alternativa correta. Mas lá vocês vão estar copiando o caderno, então copia a alternativa correta para o caderno. Segundo o gráfico, que tipo de serviço mais recebeu registro de reclamações no PROCON de São Paulo no período considerado? Para a gente entender qual é, lembra, ó, recebeu mais registros, então é o maior. Vamos voltar lá no gráfico e ver qual que está maior. Pra gente voltar na pergunta e achar a resposta. Ó, maior de todos é esse aqui, certo? Que passou de 16 mil e tá menor de 18 mil. Então, essa é a empresa telefônica A. Então, eu vou voltar lá nas minhas alternativas e vou ver qual é a letra que tá me falando da empresa telefônica A. Letra A aqui, ó. Loja dos eletrodomésticos? Não, nós vimos que é a empresa telefônica A. Empresa telefônica A? Isso, então a letra B é a correta. Ou será que é a letra C, empresa telefônica B? Ou é a letra D, empresa telefônica C? Não, nós já vimos que é a empresa telefônica A, ou seja, letra B. Beleza? Então, marcou, registra a resposta no seu caderno e pronto. A partir daqui, ó, dessa linha, registre em seu caderno a partir daqui. Então, a partir daqui, eu quero que vocês copiem no caderno de vocês, porque está explicando, resumidamente, as cartas de reclamação, tá? Nas próximas aulas, nós vamos continuar falando, vamos ler carta de reclamação, tá? Próximas semanas. Então, ó, lendo carta de reclamação, vocês vão copiar isso aqui. O que não pode faltar na carta de reclamação? Remetente, destinatário, escreveu, porque, qual é a reclamação, solicitação e argumentos utilizados. Então, nesses quadrinhos, vocês podem perceber que está explicando o que é aqui. Então, remetente, o que é? Quem está mandando a carta, quem está reclamando. Ou seja, nós consumidores. Destinatário, aquela empresa, a pessoa ou o órgão público que receberá a reclamação.
E escrever o porquê. Qual é a reclamação? Escrever toda a reclamação. Então vai reclamar, reclamando que eu fui pagar a conta de telefone, paguei e a conta de telefone voltou sendo cobrada. Então, é uma reclamação que a gente vai fazer. Então, solicitação e argumentos utilizados. No dia tal, enviei, fiz o pagamento, porém não foi efetuado, me cobraram novamente. Então, para isso que a gente tem os direitos do consumidor. Então, a carta de reclamação serve para isso. E aqui eu estou falando que nas próximas aulas continuaremos a trabalhar esse gênero textual, carta de reclamação. E também vamos ler, né, sobre isso, outras cartas de reclamação. Eu não trouxe nenhuma para não ficar muito longa essa atividade, mas nas próximas semanas nós continuaremos, beleza? Muito obrigada e estudem!